Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem dessa semana, nós iremos falar com respeito sonhos e visões proféticos, né? Sonhos e visões proféticos. Nem todos os sonhos são proféticos e nem todas as visões são proféticas. Então nós vamos ver sonhos e visões da palavra de Deus, né? Muito bem. Antes de entrar na palavra de Deus, glória a Jesus. Já quero pedir oração aos familiares que teve muitas percas, né, nesse mês. Pessoas aqui que passaram para o Senhor, né, que já está do outro lado, que já foram chamados por Deus. E tem muitas famílias que perderam seus entes queridos, então não esqueçam de apresentar todos na mão do Senhor, para que Deus continue assim consolando o coração de cada um. Muito bem. E a mensagem, então, nós vamos basear em Daniel, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel, ele deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então, para a pessoa ver o sonho profético, né? É aquele sonho que Deus usa para revelar assim, algum segredo à pessoa que teve o sonho. Porque cada um de nós temos um sonho. E um sonho é diferente do outro. É uma revelação diferente da outra. O sonho que Deus dá para mim, ninguém do mundo vai conseguir decifrar, a não ser que eu conte o sonho. O sonho que Deus dá para cada um de nós é individual a cada sonho. É completamente individual. Pode notar que numa cama, onde tem ali, dorme um casal, o marido e a mulher dorme duas cabeças em cima de um travesseiro. Mas pode ver que o sonho de um é separado do outro. Um sonha uma coisa, outro sonha outra.
E um não sabe do sonho do outro. E ao mundo inteiro é assim. Cada um tem o seu sonho, tem as suas visões. Então nós vamos ver como que Deus usa esses artifícios, esses artifícios do sonho, das visões, para revelar o seu segredo aos seres humanos, para a humanidade. Isso aí pode ser independente de religião. Tá? A criança tem sonho, os velhos têm sonho, os adultos têm sonho, e todos nós sonhamos, todos nós temos visões. Existem visões bíblicas e visões não bíblicas. Por exemplo, olha, o que significa, por exemplo, visão? Uma visão, ela pode significar, assim, ver com os olhos. É uma visão. Outro significado. Também ela significa sentido da vida. Em outro é ponto de vista. Ponto de vista. Também significa uma imagem vã, não é? Uma imagem vã, que se julga ver, por exemplo, um sonho, ou medo, ou superstição, uma visão, não é? Sugestões, tudo isso aí é uma questão, uma imagem, não é? Muito bem. Também no termo que nós estamos falando hoje, que nós vamos falar, significa pontos bíblicos, manifestação de Deus, não é? Significa ver, por exemplo, no sentido bíblico, não é? É uma ferramenta que Deus usa para revelar, assim, alguns segredos. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, olha a visão que Moisés teve lá no Monte Horebe. Olha a visão que Maria, que José teve, não é? E a interpretação do sonho de Faraó. Olha a visão que Daniel teve, né? Ali na Babilônia, né? Os sonhos. Olha o sonho que Deus falou com os magos, né? Para que ele não voltasse pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matar o menino. Então veja que teve sonhos revelado por Deus para que ele não voltasse por Jerusalém para dar o anúncio do nascimento de Jesus, que Herodes queria matar o menino. Veja quantas visões, não é? Quantas visões, quanto sonho a visão de Paulo teve lá, atravessa Paulo, atravessa a Macedônia, vem nos ajudar. Veja como que Deus manifesta a sua palavra. E nós vamos falando tudo isso aí, nós vamos ver também que Deus, louvado seja o nome do Senhor, falou com Cornélio. Veja a visão que ele teve do anjo, que vai ser a nossa mensagem de hoje, sobre visão. Cornélio não era crente. Cornélio, ele era religioso, mas não era evangélico.
Tá? Ele teve a visão do anjo, e o anjo falou com ele, e depois desapareceu. Né? Então nós vamos ver a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 6, para nós vermos a manifestação de Deus, a visão de Cornélio, e nessa mesma visão nós vamos ver como que Deus fez a ligação com a visão de Pedro, com lençóis cheios de animais, de bichos, de animais que pela lei Pedro não poderia comer, que Deus não poderia comer. E só Pedro teve essa visão. Jesus tinha os seus apóstolos, tinha os seus discípulos, mas só Pedro teve essa visão. Então nós vemos João ali na ilha de Pátimo, teve a revelação de Apocalipse. Olha a visão de Apocalipse que Deus mostrou para ele. Só João, só na cabeça de João tinha a revelação do Apocalipse. Na cabeça de mais ninguém. O mundo inteiro conhece Apocalipse porque Deus colocou na cabeça só de João. Vejam que lá o egípcio se preparou da fome 7 anos antes da fome vir, da miséria vir no Egito. Mas só na cabeça de José e do rei. Do rei, Deus mostrou a miséria que ia chegar no Egito. A dificuldade que ia bater na terra, em toda a região. E Deus mostrou para o rei Faraó só a visão, só o sonho da desgraça que ia bater em toda a terra, a fome. E só na cabeça de José estava a revelação daquele segredo de Deus. Então, vamos ver a força, a importância de uma visão, de um sonho profético. Muito bem. Que diz aqui, em Atos dos Apóstolos, bom, bem entendido, né? Todos os sonhos e revelações, eles estão, em geral, eles são associados, eles associam em oração. Em oração, quando é profético, ele é associado em oração, tá? Falo que todos esses personagens citados estavam orando. Vamos ver aqui. Então diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Diz assim, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Vejam, Cornélio, estou falando de Cornélio. Ele era um centurião. O que é um centurião? É um comandante que trabalha, que está na frente de 100 soldados. 100 soldados. Ele que é o capitão, ele que é o comandante, ele que dá ordem. É ele que dá ordem para mandar buscar,
para pegar bandido, para prender Barrabás, para prender aqueles ladrões que morreram na cruz e os demais que tinham. Veja a ordem, é dele que expedia todas as ordens para 100 soldados, um grupo de 100 soldados. Veja que não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. E nós vemos, louvado seja Deus, que Cornélio, ele estava, vamos continuar a leitura aqui, ele era um centurião. Ele era um comandante de uma tropa de 100 soldados, de um batalhão de 100 soldados. Ele era um homem religioso, olha bem, um capitão. Lidava com bandidos. O problema dele era com guerra. O problema dele era por ordem, cidade. Veja quantas malandragens tinha. Ele era segurança do império. Ele que tinha que distribuir o serviço para as autoridades. Então nós vemos quem era Cornélio. Ele era um homem religioso. Além de ter o seu serviço bruto, de alto risco, ele era religioso, era devoto. Tanto ele como todas as pessoas de sua casa. Quem que era na casa dele? A mulher dele, os filhos, devia ter irmão, devia ter cunhado, devia ter sogra, devia ter pai, devia ter mãe. Toda a casa dele eram religiosos. Todos. Veja na casa desse comandante, estou falando do comandante. Olha que trabalho implicado que tinha. Então vejam, ele tanto tinha que correr atrás de Deus, quer dizer, correr para apresentar-se a Deus, e saía de lá, tinha que correr atrás de bandido. Veja como que era complicado. Glória a Deus. E toda a sua casa, e adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus. Todos os judeus pobres ele ajudava. Ele era caridoso. E ele orava continuamente a Deus. Era uma pessoa piedosa, uma pessoa compreensiva. Sabia definir quem era malandro e quem não era. Ele era capitão. Ele era uma pessoa que tinha um... Então vejo como Deus conhece o coração das pessoas. Não é? Conhece as pessoas. Então nós vemos no versículo 3, que diz assim: um dia, ali por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão, que é o assunto de hoje. Hein? Por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Será que a visão que ele teve é algum bandido? Ele estava vendo alguém roubando banco? Ou alguém... Ele estava meio perturbado, estava vendo algum Barrabás lá matando alguém, roubando alguém? Será que ele estava vendo a visão? Não. Ele teve uma visão, vamos ver o que diz a Bíblia. Ele teve uma visão. Ele viu claramente o anjo de Deus. Ele sabia definir. Ele era um capitão, malandro, ele conhecia malandro. Ele conhecia, Cornélio conhecia gente malandra. Ele conhecia gente safada. Ele conhecia gente sem vergonha.
Ele sabia ele sabia discernir uma coisa de outra. Ele conhecia pessoas endemoniadas. E conhecia também os judeus que precisavam ser ajudados. Então nós vemos que ele teve uma visão claramente do anjo de Deus. Do anjo de Deus, ele sabia definir. É um anjo de Deus. Que aproximava-se dele. E disse: Cornélio, Cornélio. E olha o que o anjo disse. Vamos ver um comentário sobre isso aí? Não podemos esquecer que ele era um capitão, né? Que eu nem expliquei agora aí. Mas nós vamos ver o versículo 4, que diz assim, não é? Que Cornélio, ele não era uma pessoa qualquer, né? Como já foi explicado. Muito bem. No versículo 4 diz assim: quando Cornélio viu o anjo, ele ficou com os olhos fixos no anjo, como uma tática militar. Quando ele viu o anjo, ele era acostumado a ver a pessoa e definir a pessoa. Ele era um militar preparado para a guerra. Ele sabia discernir quem é quem. Ele fixou os olhos e viu que não era nenhum malandro, nenhuma pessoa endemoniada que quisesse roubá-lo. Ele estava dentro de casa. E vejam, ele ficou com muito medo. Estou falando de um militar, de um comandante preparado para a guerra. Quando viu um anjo, não era um batalhão, não era uma legião de anjos, um anjo. Ele ficou com muito medo. Ele estremeceu. E vejo, louvado seja Deus, e com voz trêmula, ele perguntou: que é, Senhor? Que é, Senhor? Com humildade. Que nem Paulo, quando encontrou Jesus, que foi com toda aquela arrogância na estrada de Damasco, a caminho de Damasco, que ele estava chegando. E veja que ele encontrou com Jesus, que ele caiu por terra. Quando Jesus falou: Saulo, Saulo. E ele, veja que a voz dele mudou a tonalidade. Ele respondeu: o que é, Senhor? E vejo, louvado seja o nome do Senhor, que aqui, esse comandante, esse centurião, ele perguntou: que é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Cornélio, as suas orações e a tua esmola, que ele ajudava todos os judeus pobres, e a tua esmola tem subido para o memorial diante de Deus. Então vejam que ele não era ele era só religioso, não era cristão, era religioso. Ele orava a Deus,
com toda a sua família. A hora de orar a Deus é a hora de orar a Deus. Ele tinha compromisso também com 100 soldados para enviar para o seu trabalho. Ele era uma pessoa compreensiva. E Deus estava olhando sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir esse versículo aqui. E ele disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Cornélio, as suas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial de Deus. Dá uma olhadinha no Salmo, Provérbio, capítulo 15. Eu sempre cito esses versículos, olha bem. Preste atenção nesse versículo para os irmãos verem. Que diz assim: os olhos do Senhor, Provérbio capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, pois o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte do planeta. Ele vê tudo. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Tudo Deus vê. Ele vê o seu pensamento, ele vê a intenção do seu coração, ele vê a sua honestidade, mesmo que ninguém veja o seu ato de sinceridade, mesmo que ninguém veja, olhos humanos vejam, Deus vê tudo. 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 Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Jó, capítulo ainda 34, versículo 21. Tudo versículo para vocês gravarem, tá? Os olhos do Senhor estão, Jó, capítulo 34, 21. Diz assim: pois Ele sabe tudo o que nós fazemos. Ele vê todos os passos que damos. Todos os passos que damos, Deus vê. E Ele não precisa de luz da light para ver se nós estamos andando certo ou errado. Deus vê tudo. Ele está olhando todo o passo que nós damos. Ele é o Criador, nós somos a criatura. E veja que ele viu as orações de Cornélio. Ele viu as esmolas que Cornélio deu. Ajuda para os pobres judeus que estavam sendo maltratados, famintos. Ele ajudou a muitos, Deus viu tudo isso. No versículo 22 de Jó 34, continuando, diz assim: e também não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa esconder de Deus. Não existe. E ainda, glória a Jesus. Continuando aqui,
Jó capítulo 28, versículo 24, para darmos assim um ênfase, né? Assim na oração do Cornélio, né? Jó ainda capítulo 28, versículo 24, assim. Por quê? A sua vista, a sua visão, estou falando de Deus, tá? Por quê? Por que ele vê todas as coisas? Porque a sua visão, a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. A vista de Deus alcança. Não existe distância para a vista de Deus, para a visão de Deus. Não existe distância. Ele vê todo o planeta. Ele vê tudo o que acontece na Terra. Tudo. Tanto é que ele viu lá Cornélio. Ele vê a sua consciência. Ele vê a sua intenção. Ele sabe discernir a sua intenção. O desejo do seu coração. Tudo Deus vê. Então nós vemos, continuando aqui a leitura, Atos 10, versículo 5, diz assim: agora Cornélio, agora, o anjo falando, tá? Agora, Cornélio, mande alguns homens até a cidade de Jope. A cidade de Jope é ali onde estava Jonas, viu? Onde Jonas estava descansando ali, estava dormindo. É lá que estava Jonas, tá? E Pedro estava lá, mas não era, o tempo era diferente, tá? O tempo é diferente. É outra época, tá? E mande alguns homens na cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Tem que ser Simão Pedro, porque lá onde ele está, na casa que ele está, também é a casa de Simão. Mas é Simão o curtidor. É um curtidor que trabalha com couro, né? Então, Simão o curtidor é um, Simão Pedro é outro, tá? Simão Pedro manda buscar a Simão Pedro. Então vejamos, louvado seja Deus, queria que você prestasse atenção nesse versículo também, tá? Por isso que a gente está assim pausadamente falando, explicando, para vocês verem assim os versículos, como a palavra de Deus não tem contradição. Você vê que o anjo mandou Cornélio falou assim: manda os seus funcionários, manda alguns homens e buscar o irmão Pedro. Pedro, o discípulo que andou e aprendeu com Jesus, não é? E tinha nele também o íris de Jesus e pregar para todo mundo. Então vejo, até essa altura, Pedro ainda não tinha, nenhum dos apóstolos tinham decidido para pregar para os pagãos, pessoas gentios, pessoas que não judeus. Pedro ainda não tinha sido liberado. Jesus mandou ele pregar para todo mundo, mas ainda ele, na mente dele não estava esclarecido, nem dele, nem de ninguém. De ninguém. Tá? Eles só foram para os judeus. Só para... Tanto é que eles estavam em Jerusalém, tudo e tal. Eles não saíram de lá, e até que receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Assim que foi receber o Espírito Santo, ele começou o início do Evangelho. Então veja aqui que na mensagem da semana passada, nós falamos lá, nós vemos uma diferença, né? Que um anjo de Deus, não é? Que o profeta mentiroso lá, olha, um anjo de Deus veio até mim e mandou trocar a mensagem sua. Não é, agora não é para você, é para você voltar. Deus fala uma coisa e o anjo fala outra. Não é? Você veja bem que como que era satânica
a mensagem daquele profeta mentiroso. Então veja que aqui o anjo... Por que o anjo não pregou para ele aqui? Porque o anjo não está autorizado a pregar o evangelho para ninguém. Por isso que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que um anjo venha do céu, que venha lá do céu, que nem esse anjo aqui, mesmo que fosse esse anjo aqui, que está falando, louvado seja Deus, que estava falando que mandou chamar Pedro, mesmo que fosse esse anjo aqui, fosse pregar para ele um outro evangelho, a não ser aquele que está escrito nos apóstolos, a quem Jesus autorizou a pregação do evangelho, a escrever o evangelho. Qualquer um outro evangelho que não seja o que os apóstolos pregaram é maldição, não é para aceitar. Veja a posição do o anjo aqui, não pregou para Cornélio, mas ele manda chamar a Pedro, e Pedro vai dizer o que você tem que fazer. Veja que revelação de Deus. Cornélio era religioso, mas não era cristão. Então nós vemos, e ele viu, Cornélio estava lá quando Jesus morreu, porque Pedro também estava lá, para ver que eles são da mesma idade. Cornélio tinha família. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que Cornélio, ele viu Jesus na cruz. E veja o que o anjo falou. O anjo só falou. Ele viu a visão, confirmou, viu a atitude de Cornélio. E falou, olha Cornélio, mande chamar a Pedro. Olha que visão de Deus. Olha o contato de Deus com o ser humano. Manda chamar a Pedro e ele vai mostrar para você, vai dizer para você o que você tem que fazer. Ele não mandou batizar, não mandou falar crer em Jesus, não mandou nada. Mandou chamar Pedro, que estava responsável, como nós estamos responsáveis para falar do Evangelho de Jesus. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 6 diz assim, o anjo falando, manda chamar a Pedro. Ele está hospedado na casa de outro homem que também se chama Simão, um curtidor de couro, que mora na beira do mar. Então nós vemos, louvado seja Deus, fechando, concluindo-se essa parte, nós vemos da revelação. E nós vemos a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Pedro estava lá na casa de Cornélio, na casa de Simão, o anjo estava lá, Pedro estava lá em Jope, e Simão e Cornélio estavam lá na Cesareia. Então nós vemos, louvado seja Deus, a distância, né? De um lugar e de outro. E veja no versículo 7, quando o anjo foi embora, o anjo deu o recado para Cornélio, se apareceu, se apresentou e foi embora. Tá? Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era também um homem religioso. Olha, é a casa dele toda. O soldado que estava a serviço,
prestando serviço ali, não é? À disposição do Cornélio, que era comandante, na casa do comandante. E vejam que ele também eram religiosos, os empregados e o soldado que estava ali na casa a serviço do capitão. E vejam, louvado seja Deus, pulando agora para o versículo 9, né? No dia seguinte, no outro dia, ao meio-dia, agora nós vamos falar lá em Jope. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, ele estava hospedado ali em Jope, e Pedro subiu ao terraço para orar. Era meio-dia, ele ia entregar o jejum. A mulher dos Simão, o curtidor, estava preparando o almoço. E Pedro, já sentindo o cheiro da comida, né, na panela, ele subiu para orar, para entregar naturalmente o seu jejum. Subiu para orar ali no andar de cima. Enquanto isso, os homens enviados por Cornélio vinham pelo caminho, já estava perto de Jope. Enquanto Pedro estava lá orando, os homens já estavam chegando. Mas Pedro não sabia nada disso. Porque o anjo falou para Cornélio, Cornélio enviou os mensageiros e Pedro também não sabia de nada, estava orando. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, Pedro teve uma visão. Olha que coisa. Hora do almoço, ele com fome, orando, em jejum, o cheiro da panela subindo lá em cima no terrado, não estava orando. Aí ele teve a visão, ele podia ficar confuso. Pedro devia ficar confuso. Hora do almoço, era meio-dia, a mulher do Simão lá fazendo comida, Pedro sobe para orar, para entregar o jejum, depois ia descer, ia almoçar, não é? Louvado seja Deus, ia fazer o seu trabalho evangélico ali em Jope. E vejo, e ele teve uma visão, ele subiu lá em cima. Os homens de Cornélio já estavam chegando. Agora nós vamos ver aqui, não é? Versículo 11. Nessa visão, Pedro viu o céu aberto na visão. Só na cabeça de Pedro tinha isso. Se tiver 1 milhão de pessoas e Deus te der uma visão, só você sabe o que você está vendo. Ninguém mais. Ninguém mais. Visão é assim, aquilo que Deus dá para a pessoa, visão e sonho, é só para a pessoa. Muito bem. Então nós vemos que ele olhando, viu o céu aberto e uma coisa parecia com um grande lençol. Parecia um grande lençol. Amarrado nas 4 pontas, né? As 4 pontas do lençol estavam amarrado. Pedro ficou curioso com aquela visão, né? Amarrado e desceu, né? Amarrado, né? Amarrado as 4 pontas e descia até o chão. E desceu até o chão ali onde Pedro estava, na visão. Se entrasse alguém ali, não ia ver nada. Só Pedro, só na visão de Pedro. Então nós vemos, louvado seja Deus, então Pedro, glória a Jesus, dentro do lençol, versículo 12, havia todos os tipos de animais de 4 patas. Tinha cachorro, tinha cabra, tinha gato, tudo animal de 4 patas. Né? Tinha vaca,
porco, já falei, tinha porco, um monte de animal que não pode ser comido. Não é? Aqui nós podemos pegar porco, fazer churrasco de porco, fazer porco a pururuca, fazer tudo esse tipo de coisa. Né? Mas os judeus não. Ele tinha a lei de Moisés, tinha comida, tinha animal que eles não podiam comer. Né? Animal, nem todo tipo de peixe e nem todo tipo de ave. Tá? Tinha que ser escolhido, separado, que era animal imundo. Muito bem. E animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então tinha ali cobra, tinha ali todos os animais que rasteiram, que se arrasta, né? Muito bem. No versículo 13, diz assim: então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta da oração, Pedro. Ele estava de joelho, né? Na visão. Levanta, Pedro. Levante-se. Mate esse animal e coma, você está com fome. Isso é na visão. Ele podia pegar na visão e comer. Que nem a visão lá dos vales de ossos. Você vê, Ezequiel foi levado em espírito até os vales, lá onde estava aquele monte de ossos, sequíssimo. Você vê, ele podia tocar nos ossos, tudo, em espírito, na visão. Só dentro da cabeça de Ezequiel que estavam aqueles ossos. Se você estivesse junto com ele, você não ia ver osso de ninguém. De ninguém. Então, nem o osso você ia ver, nem uma canela você ia ver lá. Então veja, mata e come, Pedro. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera imunda, suja, imunda ou impura. Eu nunca comi. E o senhor sabe disso que eu estou falando. Eu nunca comi, Senhor. A voz falou de novo com ele: Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Olha. E veja o versículo 16. E isso aconteceu 3 vezes. As outras, Pedro, pega, mata e come. E Pedro estava com fome. Igual Adão lá que nem Adão e Eva lá no jardim, não é? Veja bem, mas lá foi a serpente que mandou ele comer. E vejo que aqui o próprio Deus estava mandando ele comer. Ele falou: não, eu não vou comer. Eu não vou comer. E Jesus já tinha cumprido na cruz tudo aquilo que Moisés tinha falado. Já tinha mudado a página. Louvado seja Deus. E Deus estava mostrando isso para Pedro. E 3 vezes aconteceu isso. Pega, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor. Não vou comer aquilo que a lei não me permite que eu coma. Nunca. E veja que Deus deu a resposta para ele. Entendeu? Não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Então nós vemos que os incircuncisos, pessoas que eram circuncidados, era imundo. Era considerado como imundo, impuro. Então vejam que eles tinham umas regras. E tudo isso aí foi quebrado na cruz, né? No versículo 17, Pedro
começou a se perguntar para si mesmo, né? O que é essa visão? O que essa visão quer dizer? Ele começou a se perguntar. E vejo que ele nunca leu isso na Bíblia em lugar nenhum. Foi o primeiro a ter essa visão. O que queria dizer esta visão? E nós vemos que, então, e naquele momento, os homens de Cornélio haviam louvado, que havia mandado chamar, né? Já estavam informados sobre onde ficava a casa de Simão, o curtidor, onde Pedro estava, né? E eles estavam na porta. E eles chamaram alguém na casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão, Pedro, está hospedado aqui? Versículo 18 que eu li aqui, né? Olha no versículo 19, Cristo. Glória a Deus. Olha o versículo 19. O que diz? Diz assim, versículo 19. E Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: eis que, Pedro, eis que 3 homens estão te procurando você. 3 homens estão te procurando você. O Espírito Santo quem disse a ele: agora apronte-se, desça e vá com ele. Louvado seja Deus. Pode ir, Pedro. Pode ir tranquilo. Porque foi eu que mandei que eles viessem aqui te procurar. Foi eu, o Espírito Santo quem está falando. Pode ir, Pedro. Porque foi eu que mandei que esses homens viessem te buscar. Então, nós vejam bem, louvado seja Deus, no versículo 21, e Pedro desceu e disse aos homens: sou eu a pessoa que vocês estão procurando. E por que vocês vieram aqui? Sou eu. Quando eles perguntaram lá na porta, aqui que está hospedado? Simão, Pedro. E quando Pedro desceu, que chamaram ele, Pedro desceu: vocês estão me procurando? Sou eu que vocês estão me procurando. Por que vocês vieram até aqui? E eles responderam: nós fomos mandados pelo nosso comandante Cornélio. O nosso comandante Cornélio é um homem bom, temente a Deus, e é muito respeitado por todos os judeus. Ele ajuda todos os judeus pobres, viu? E um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse, escutasse o que você tem a dizer. O que Pedro será que tinha para dizer para ele, hein? Será que Pedro ia ensinar ele a pescar? Será que é isso que Pedro ia fazer lá? Pedro, que era discípulo de Jesus, ensinou, era aluno atento. Então, Pedro começou a evangelizar. Veja como que Deus trabalha. Veja como que Deus prepara tanto uma revelação, uma visão, como outra visão. Olha o trabalhar de Deus, a conversão de Cornélio. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Esse anjo que foi dito
por pessoas não crentes. Esse anjo que foi dito por Cornélio era verdadeiro. Era diferente do anjo de Deus, dito pelo profeta velho mentiroso. Aquele era anjo picareta, igual velho. Porque Deus não mandou recado nenhum por anjo nenhum. Por isso que eu estou falando que era um anjo picareta que aquele profeta velho tinha inventado. Então nós vemos. Então tanto o anjo como o profeta eram malandros. Então nós vemos. Por quê? Porque a mensagem era falsa. Por isso que eles eram picareta, porque a mensagem era falsa. Deus não mandou anjo nenhum falar com ele. Ele é coisa da ideia deles. Era coisa da cabeça deles. Da imaginação dele, do profeta velho. Mas nós vemos que aqui, com uma pessoa que nem a Bíblia conhecia, como que funcionava o circuito dentro dos evangélicos, dentro das pessoas que servem a Deus, as comunicações. Olha como bateu direitinho a visão de um e a visão de outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a visão de Deus, quando foi explicado para Pedro, olha, tudo, só Pedro sabia da visão que ele teve. Ele não tinha contado para ninguém. Quando falaram, eu vim aqui porque o homem de Deus, o anjo e o Espírito já tinha falado com ele. Olha, eu que mandei esses homens vir te buscar aqui. Olha, Pedro, é o senhor que é o Pedro? Olha, sim, sou eu mesmo. Olha, o meu capitão, o meu senhor, o Cornélio, o capitão, não é? Muito estimado entre o povo judeu, muito conhecido lá na Cesareia. E vejam, louvado seja Deus, que Pedro foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Pode ver que não chegou ninguém falando lá, é um truque, hein? Vigia, pode ser um truque. E tudo vejo que o Espírito Santo, pode ir, Pedro, não tenha medo, pode ir. Pode ir, porque foi eu que mandei que ele mandasse te chamar. E vejam que Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ele foi até Cesareia. Chegando lá, Cornélio juntou todos os seus familiares, fez um culto familiar, chamou a todo mundo para ouvir a palavra do servo de Deus. E Pedro falou de Jesus. Inclusive Cornélio conheceu Jesus. Ou ele não sabia da história do homem que morreu na cruz? Que ele estava trabalhando lá também. Porque ele viu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve que enviar os seus soldados no dia que Jesus foi morto. Então nós vemos, louvado seja Deus, e ele não teve dúvida, porque na revelação dele, o anjo do Senhor falou, não tema, Cornélio. O senhor é um homem de guerra, um homem preparado, um homem que sabe o que é entrar diante de uma pessoa adversária. Mas não tema, porque Deus ouviu a sua oração, ouviu as suas esmolas. E veja que Cornélio entendeu o recado de Deus. Mandou no outro dia buscar a Pedro para ouvir a palavra de salvação. Então nós vemos, louvado seja Deus, como Pedro evangelizou todos ali e todos foram batizados. Louvado seja o nome do Senhor.
e receberam o Espírito Santo de Deus. E vejo que salvação, que maravilha, que bênção de Deus, que bênção de Deus. Todos familiares, todas as pessoas conhecidos se reuniram, louvado seja Deus, e receberam a promessa de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra sobre visão, não é? Uma visão, ela sempre vem de oração. E ela vem em seguida com sonho também, né? Tem algum sonho que também ele está circulado com a visão, né? Aquela coisa que a pessoa sonha, quando sonho de revelação, não é? Que Deus está nos revelando. Então nós vemos que é um sonho profético, não é? Agora tem sonho também que é de fofoca, né? A pessoa sonha que é fofoca, é intriga, é um monte de coisa. Isso é sonho mesmo. É sonho para distrair só. Não tem nada a ver com profecia, não é? Tem nada a ver com profecia. E visão também não é quando é profético, não é? Então, muitas vezes que a gente ia para o monte orar, na época que eu ia para o monte orar, né? A gente lá estava orando em oração, sempre a gente orava da meia-noite, né? Quando dava meia-noite, dobrava o joelho, orava, né? E buscava Deus. A primeira oração a gente orava até as 4h10 da manhã, né? Aí a gente parava e sentava um pouquinho, cantava uns hinos. Antes de cantar o hino, e a gente falava assim: algum dos irmãos teve alguma revelação? Teve alguma revelação? Deus falou com alguém, mostrou alguma coisa para alguém, tudo. Sempre a gente tinha essas conversas assim. Então, às vezes tinha, e às vezes tinha irmãos que não eram tão preparados assim, às vezes queria ir com a gente. Irmão, Deus mostrou uma galinha preta que passou voando. Falei, irmão, isso aí você estava sonhando, você dormiu na oração. Isso aí não é revelação, não. Isso é sonho, está cansado. Isso é sonho. Né? Ninguém está preocupado em galinha preta passar voando de madrugada. Para com isso, irmão. Né? Então, nós vemos que tem revelação que é sonho. É sonho de sonho. Não tem nada a ver com profecia. Tem nada a ver com profecia. Então, nada com intriga. Né? Então, nós vemos que a gente sempre estamos assim atentos, não é? Nas revelações, às vezes num culto, Deus revela, né? Deus revela algumas visões em um culto, ou na vida normal. Não precisa estar dormindo para Deus dar revelação. Às vezes acordado, num culto, às vezes andando na rua, a gente é arrebatado em sentido, em espírito. Deus está mostrando algo para a gente, né? Então, e assim por diante, tá bom? Então, Deus assim abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Né? Louvado. Amém, Jesus. Amém.